Capítulo 15. Transições à Idade Média, migrações germânicas, desenvolvimentos doutrinados e papado. Quando Agostinho morreu em 430, os vândalos estavam às portas de Hipona. Enquanto o concílio de Calcedônia estava em andamento em 451, Leão Magno estava negociando com os hunos para livrar a Itália das devastações que elas estavam causando. A história ocidental foi dominada no quinto e no sexto séculos pelos movimentos de povos, principalmente germânicos, para dentro do território do antigo Império Romano. Os decorrentes deslocamentos e intercâmbios de população tiveram um profundo efeito no cristianismo nas regiões ocidentais. A civilização medieval foi edificada sobre a cultura do Império Romano seguinte, especialmente a literatura, a lei e as instituições governamentais romanas, dos costumes dos povos germânicos e da Igreja com sua fé e práticas, especificamente a teologia de Agostinho e a preeminência do passado. A civilização bizantina, em contraste, foi edificada a partir da cultura da Grécia Antiga, das instituições do Estado Romano, dos costumes dos povos helenizados do Oriente Próximo e do cristianismo. Quando a Idade Média começou, a periodização é útil na compreensão das maiores mudanças da história. Porém, as continuidades da história tornam um tanto arbitrária a atribuição das datas exatas dessas mudanças. A própria terminologia Idade Média é um preconceito da Renascença, devido ao seu programa de resgate do passado clássico, antes que o barbarismo prevalecesse nos séculos intermediários. Sem aceitar o preconceito envolvido no termo, os alunos ainda percebem que ainda há novos desenvolvimentos. O início da Idade Média é frequentemente visto como equivalente à queda de Roma, mas outros fatores foram envolvidos. Houve uma quebra na história da Europa Ocidental com as invasões germânicas, mas a questão do início da Idade Média é muito complexa para que essas invasões forneçam a resposta mais simples que foi dada pela historiografia mais antiga. Houve um declínio gradual, porém constante nas instituições do mundo romano a partir do terceiro século até o oitavo, o que torna difícil a fixação de uma data. Diversas datas têm sido propostas para o início da Idade Média. 330, quando Constantino mudou a capital para Bizâncio. Contudo, Roma já havia deixado de ser a capital administrativa. Esse evento foi significativo para a história da cultura e da Igreja. 395, a morte de Teodósio I, o último dos grandes imperadores. Não houve governante algum similar e eficiente depois dele, e a administração do império nunca mais foi reunida sob um só líder. 410, quando Alarico saqueou Roma, um evento que enviou consideráveis ondas de choque por todo o mundo romano. 451, a data do concílio de Calcedônia, às vezes tida na história das doutrinas como o fim da era patrística. 476, quando o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo comandante Odoacro. Há muito tempo, esse fato foi tido como um evento simbólico que marcou o fim do Império Romano. Já que o Império Romano ainda prosseguiu em Constantinopla, entretanto, os contemporâneos aparentemente não o marcaram como tão significativo assim. 604, a morte do Papa Gregório I, uma alternativa para 451 nos estudos patrísticos, de modo a incluir esse doutor da Igreja no período patrístico. 7.
Sétimo e oitavo séculos, quando os árabes invadiram o Mediterrâneo, limitando contatos baseados no comércio e no transporte ao longo do Mediterrâneo, entre o Oriente e o Ocidente, enfraquecendo a continuidade cultural da região. 8. 754, quando o Papa Estevão II ungiu Pepito como rei dos francos, um fato que marcou o desvio de atenção de Roma para o Ocidente, em vez de para o Mediterrâneo e o Oriente. Diversos fatores forneceram fundamentos para teorias concernentes ao declínio da civilização antiga. 1. Político, o declínio da função das cidades, o enfraquecimento do governo pelas guerras civis e pelos imperadores militares no terceiro século, a burocracia à custa do Senado, que continuou na reorganização do Diocleciano e Constantino. 2. Econômico, o fracasso da indústria, o declínio do comércio, a mudança para a economia interna, o empobrecimento do solo, o qual foi refutado. 3. Biológico, certa forma de degeneração racial, para a qual não há provas. 4. Cristianismo, desviando a atenção humana para outro mundo e esvaziando as melhores mentes nos assuntos do Estado. Contudo, a maioria das culpas atribuídas ao cristianismo existia fora do cristianismo. 5. Social. As classes mais elevadas, que eram as guardiãs da cultura clássica, foram sufocadas pela massa iletrada. 6. Militar. Guerras constantes nas fronteiras, de forma que a civilização romana não morreu de morte natural. Ela foi assassinada. Em relação a esses e outros fatores que já foram mencionados, pode surgir a seguinte pergunta: o que é sintoma e o que é causa? Esses itens, na sua maioria, em vez de responderem por quê, são mais descritivos do que causais. Os fatores principais que produziram a nova situação, do ponto de vista da história da Igreja para a Idade Média, já foram examinados em capítulos anteriores. 1. Constantino, a Igreja-Estado que emergiu no quarto século, uma aliança entre o governo e o cristianismo e a consequente conversão em grande escala de pessoas mal instruídas. 2. Agostinho, a reconstrução teológica de Agostinho, que deu um novo padrão de pensamento aos cristãos ocidentais. 3. Monges e papas, o desenvolvimento do monasticismo e o papado como instituições religiosas e sociais dominantes. 4. A esses fatores, outro pode ainda ser acrescentado. 5. Missões, a conversão dos povos germânicos a certa forma de cristianismo. 2. A migração das nações do Ocidente. As incursões germânicas do V século foram apenas a primeira das 4 grandes ondas de migração e invasão a varrer o território do antigo Império Romano. 1. Os germanos, especialmente no V século. 2. Os mongóis ávaros e os eslavos, na região dos Balcãs, a partir do VII século. 3. Os árabes muçulmanos, a partir do VII século. E 4. Os nórdicos ou ikes da Escandinávia, no 8º ao 10º séculos. As mudanças étnicas, culturais e religiosas resultantes produziram significativos desenvolvimentos que afetaram a história da Igreja. A nossa preocupação agora é para com a primeira delas, as invasões germânicas. O V século foi a culminação de um longo processo de uma imigração de certa forma controlada, na qual os germanos encontraram uma terra, assentaram-se nas fronteiras do império e serviram nas fileiras militares imperiais. Em alguns aspectos, os bárbaros preservaram o império, em vez de destruí-lo, preenchendo as lacunas da população e abastecendo os exércitos. Dependendo de sua proximidade para com as instituições romanas, as diferentes tribos germânicas ingressaram no império com variados graus de romanização.
As pressões dos movimentos de pessoas fora da Ásia Central, os tratados rompidos entre romanos e germanos e a busca por melhores condições de vida transformaram a maré de migração em um dilúvio armado. Certas datas especiais, na primeira metade do quinto século, marcam a transição. 410, Alarico, líder dos godos ocidentais, saqueou a cidade de Roma, um evento traumático para o mundo ocidental romano. Seu sucessor, Ataúlfo, casou-se com a irmã do imperador Honório. 430, Agostinho, que havia escrito Cidade de Deus para explicar a queda de Roma em 410, morreu no ano anterior ao concílio de Éfeso no Oriente e na queda de sua cidade de Hipona, no norte da África, pelas mãos dos vândalos. 451. Átila e os hunos da Ásia Central, que estavam conquistando toda a Europa Ocidental, foram derrotados pela aliança dos romanos com os germanos, liderada por Aésio, e persuadidos pelo Papa Leão a retirar-se de Roma. Nesse mesmo ano, os concílios de Calcedônia estariam reunindo-se no Oriente. 455. Aécio e o imperador Valenciano III foram assassinados e os vândalos liderados por Gensérico saquearam Roma. 3. Missões cristãs entre os godos. Foi de grande significância o fato de que os bárbaros germanos, quando passaram pelo mundo ocidental romano no V século, vieram, na maior parte, não como pagãos, mas como cristãos arianos. O primeiro dos povos germânicos a ser alcançados pelo evangelho cristão foram os godos. Um dos bispos deles, Teófilo, esteve em Nicéia. O principal missionário entre os godos foi Filas, consagrado bispo em 341 por Eusébio de Nicomédia. Ele era de ascendência mista e falava grego, latim e gótico. Ele assinou o credo homoiano de Concílio de Rimini, quando estava em Constantinopla em 360. Até onde o Filas sabia, ele estava levando o devido cristianismo aos godos. A tarefa da conversão foi facilitada por duas realidades históricas. A antiga religião dos povos germânicos estava em declínio na época do contato com o cristianismo. E 2. Todos os povos germânicos falavam uma língua em comum. O Filas foi profícuo na comunicação do Evangelho e na tradução das Escrituras até a sua morte. Ele deixou os livros de Samuel e Reis fora de sua tradução. Os godos já sabiam bastante sobre a arte da guerra. A atividade dele é uma lembrança de que a tradução sempre tem acompanhado a obra de missões, a ponto de, como nesse caso, criar um alfabeto para a linguagem. Para os godos, acostumados com 3 deuses principais, Tyr, Thor e Odin, que não tinham o menor controle sobre os deuses menores, chamados de demônios pelos missionários, o Filas insistia no monoteísmo. Ele usou a figura de Jesus como um príncipe, o herói Held, o submisso ao pai, o rei. Dessa forma simples, ele ensinava o povo e evitava a especulação do Logos. A partir do Godos, o cristianismo ariano espalhou-se para outros povos germânicos, com exceção dos francos. O cristianismo ariano entre os godos tinha as seguintes características. 1. Eles referiam-se ao Pai e ao Filho como um só sangue, em vez de linguagem filosófica grega de uma substância, e assim evitavam o debate teológico. 2. A liturgia e as escrituras estavam no vernáculo. 3. Não foi criada igreja alguma em particular, mas os laços sociais eram os da família e do clã. 4. Desde o começo, os bispos e sacerdotes eram bem parecidos com capelães militares, pois não havia dioceses geográficas físicas nem bispos metropolitanos. Não havia cidades. Os sínodos eram reunidos pelo líder, já que não existia uma hierarquia entre os bispos e o líder.
5. O padrão organizacional predominante era o da igreja proprietária, ou igreja do líder, ou de qualquer patrono leigo, já que um proeminente membro do povo que construiu a capela e garantiu os serviços dos sacerdotes considerava a igreja, de certa forma, pertencente a si. Essa autoridade de senhor proprietário sobre os sacerdotes enfraquecia a jurisdição episcopal. Mais tarde, o bispo livre mais proeminente da Igreja no Ocidente era o bispo romano. Então, ele tinha de lutar pela liberdade da Igreja que estava sob o controle das autoridades seculares. Esse sistema de igreja proprietária sobreviveu até depois que a teologia ariana já havia desaparecido. 6. Assim como no Império, o lado ritual do cristianismo contava mais do que o moral. 7. Os santos passaram a ser vistos mais como auxiliadores do que como modelos. 4. Movimentos de povos específicos. Faremos semicírculo em volta do Mediterrâneo Ocidental, seguindo o curso dos acontecimentos que afetaram as diferentes tribos germânicas. A. Vândalos e o norte da África. Quando Roma retirou seus exércitos de Reno em 406, a fim de proteger a Itália, as tribos germânicas desaguaram na Gália, na Espanha e no norte da África. Gensérico conduziu os vândalos pela Europa Ocidental até o norte da África. Cartago foi tomada em 439 e transformada em capital do reino vândalo ariano. Gensérico era um ariano intolerante. Em 455, ele sentiu-se tão poderoso que enviou seus navios para o outro lado do Mediterrâneo para saquear Roma. Os donatistas do norte da África inicialmente se alegraram com a chegada dos vândalos. Um sínodo donatista católico reuniu-se em 484 para tentar curar suas diferenças teológicas. Houve uma redução de perseguição de católicos na época do rei Guntamurdo, mas seu irmão Transamundo retomou a perseguição. Essa perseguição de católicos contribuiu mais para dar aos vândalos um mau nome do que quaisquer atos de vandalismo, pois os vândalos não eram mais bárbaros do que os outros germânicos. O general de Justiniano, Belisário, reocupou o norte da África em nome do Império Bizantino em 534. B. Visigodos, godos do Ocidente e a Espanha. O primeiro contato dos romanos com os godos aconteceu na época de Décio. Durante a época de Constantino, os godos tornaram-se aliados e eles, com frequência, ingressavam no exército de altos escalões. Os godos ocidentais foram duramente pressionados pelos hunos e em 376 buscaram refúgio ao lado romano do Danúbio. O imperador Valente concedeu-lhes refúgio e ali se iniciou uma conversão em massa ao arianismo. Devido aos maus tratos, os godos revoltaram-se em 378 e mataram Valente na Batalha de Adrianópolis, um acontecimento que marcou o verdadeiro início das invasões germânicas e chocou o Oriente de uma forma comparável ao efeito do ataque contra Roma em 410 no Ocidente. O imperador Teodósio deslocou os godos para o Ocidente. O rei gótico Alarico morreu no mesmo ano do ataque contra Roma, mas em 419 seu sucessor Ataúlfo já havia dominado o sul da Gália e toda a Espanha. Sob o reinado de Teodorico, o exército visigótico lutou juntamente com Roma contra os hunos em 451. Teodorico II, pró-romano, foi sucedido por Eurico, um líder cruel. Durante o reinado de Alarico II, os visigodos foram forçados a sair de Gália, e Toledo, Espanha, tornou-se o centro do reino visigótico. Em 565, Justiniano já havia retomado a maior parte do Ocidente, incluindo parte da Espanha. O rei Recaredo aceitou o cristianismo católico em 587. Essa conversão
foi sinalizada pelo Terceiro Sínodo de Toledo em 589, onde o credo nicenano era aceito. Em um esforço para estabelecer a ortodoxia, o sínodo pode ter extrapolado, acrescentando a cláusula filioque e do filho ao credo, enquanto a forma corrente do credo niceno, aprovado em 381, afirmava que o Espírito procede do Pai. A versão latina do credo, adotada em 589, dizia que o Espírito procede do Pai e do Filho, uma expansão baseada na teologia de Agostinho sobre a Trindade e projetada para enfatizar a plena deidade do Filho. Esse acréscimo, posteriormente, alienaria os cristãos orientais, que argumentavam que o credo niceno era inviolável, não estava sujeito a mudanças e que o acréscimo introduzia duas fontes de deidade na divindade. De qualquer forma, os arianos e os católicos na Espanha uniram-se para expulsar os bizantinos. Instrumental na conversão de Recaredo ao catolicismo católico foi Leandro, que não era godo, mas da antiga aristocracia italiana, bispo de Sevilha e amigo de Gregório o Grande. Leandro foi sucedido por seu irmão Isidoro, metropolitano de Sevilha, que é lembrado como figura religiosa mais importante da Espanha visigótica. Em Etymologiae ou Origens era uma enciclopédia do conhecimento daquela época. Como um transmissor do conhecimento, ele tornou-se um dos educadores da Idade Média. Em 633, o Quarto Concílio de Toledo sistematizou a liturgia do rito moçarábico. Em 711, os muçulmanos colocaram um fim ao reino visigótico. C. Suevos. Os suevos ocuparam o noroeste da Península Ibérica. Eles tornaram-se católicos cedo, no reinado de Requiaro, mas depois voltaram para o arianismo. A conversão final deles aconteceu aproximadamente entre 550 a 555, no reinado de Cariarico, graças principalmente à influência de Martinho, bispo de Braga. O reino deles foi anexado aos visigodos em 585. D. Burgúndios. Os burgúndios estavam localizados na parte central e superior do rio Róndano. Eles foram divididos entre arianos e católicos e foram rápido e completamente romanizados. O reino burgúndio foi absorvido em 534 pelos francos. E francos. Os francos eram os menos móveis de todos os povos germânicos e estabeleceram onde agora é norte da França, expandindo seu governo político e partir dali. Eles uniram-se contra tribos germânicas e aos romanos para derrotar os hunos em 451. Eles também tinham sido os mais imunes ao cristianismo, antes de virem diretamente do paganismo para o cristianismo católico durante o reinado de Clovis. A conversão de Clovis ao cristianismo católico foi significativa para a futura história europeia, já que os vândalos, os visigodos, os ostrogodos e a maioria dos burgúndios eram arianos. Era possível que o arianismo tomasse conta do Ocidente na medida em que o império se desfazia. Além do mais, um único reino germânico, o Reino Franco, durante a dinastia merovingia, sobreviveu, talvez em parte, porque Clovis logo abraçou a mesma fé que a maioria dos seus súditos. Ávito, bispo de Viena, planejou o casamento da princesa burgúndia Clotilde, uma cristã católica, com Clovis. Eles tiveram um filho que foi batizado, porém morreu ainda vestido com suas vestes batismais. Clovis disse que seus deuses não permitiam que tal coisa acontecesse. Mais tarde, eles tiveram outro filho que sobreviveu. Em uma guerra contra os alamanos, outra tribo germânica, Clovis pediu ajuda ao deus cristão. Quando os alamanos foram derrotados e seu rei morto, Clovis submeteu-se ao batismo. O bispo Remígio de Reims batizou-o no dia de Natal. A principal fonte da conversão de Clovis é a História dos Francos, escrita por Gregório, bispo de Tours.
Nessa obra e em outras, Gregório deu aos francos uma sensação de identidade e moldou seu autoentendimento quanto ao futuro. Como um protagonista para os ortodoxos, Gregório viu Clovis como um novo Constantino e desenvolveu a importância simbólica de seu batismo, acontecido aos 30 anos de idade, a idade de batismo de Jesus, e acompanhado do batismo de seus 3.000 soldados. Consequentemente, muitos detalhes associados com a conversão permanecem indeterminados e há até datas incertas. A unção de Clovis após o batismo tornou-se um costume entre os francos na nomeação dos reis. A resultante aura da sagrada realeza cristã deu uma justificativa para o controle da igreja pelos francos. O caráter de Clovis, porém, permaneceu pouco mudado por sua aceitação do cristianismo. Após derrotar os visigodos em 507, Clovis saqueou os seus tesouros e deu-os para o santuário de São Martinho de Tours. Em Tours, em 508, Clovis recebeu o manto do imperador oriental, completando uma aliança de fé com Roma e de política com Constantinopla. Seguindo a conquista de Aquitânia dos visigodos em 507, o reino franco acrescentou Borgonha em 534 e Provença dos ostrogodos em 536. Em 511, os bispos do território franco reuniram-se em Orleans para o primeiro sínodo do reino merovingio. Anteriormente, os bispos reuniam-se no nível de províncias civis, de regiões ou do império como um todo, mas era novidade para eles encontrarem-se em nível de reinado, com o rei, de certa forma, tomando o lugar do imperador. F. Ostrogodos e a Itália. Em 476, o general germano Odoacro depôs o jovem Rômulo Augusto, o último líder do Ocidente antes de Carlomagno a usar o nome de imperador, e tornou-se o governante efetivo da Itália. Ele foi morto em 493 por Teodorico, líder dos godos orientais, desde 471 e no serviço imperial desde 488. Depois de Clovis, Teodorico foi o líder mais importante dos novos reinos bárbaros. Teodorico fez de Ravenna sua capital. Ele era um ariano e bárbaro, contudo apoiava a cultura bizantina. Pessoalmente tolerante, ele achava seus súditos católicos não tão tolerantes. Seu reinado trouxe o último florescimento da velha cultura romana no Ocidente. O reino ostrogodo continuou até 553, quando Justiniano retomou grande parte da Itália para o Império Bizantino. O renascimento cultural de 493 a 553 pode ser chamado de o verão indiano da antiguidade cristã. Durante esse período, surgiram diversas pessoas que assentaram as bases para a primeira sociedade medieval. Boécio, filósofo e estadista, era membro de uma influente família romana e tornou-se ministro no governo de Teodorico. Embora leal, Boécio tornou-se suspeito e Teodorico mandou aprisioná-lo e depois executá-lo por traição. Enquanto na prisão, Boécio escreveu sua obra mais famosa, A Consolação da Filosofia. Boécio apresenta a transição dos pais para os escolásticos, pois sua abordagem antecipou o trabalho dos eruditos posteriores. Ele comunicou à Idade Média, por meio de suas traduções, o que se conhecia de Aristóteles, sua ética e lógica, incluindo o comentário de Porfírio sobre essa última. Os eruditos admiravam Boécio, a maior autoridade em filosofia depois de Aristóteles. Dionísio Exíguo, ou menor, uma expressão de sua humildade. Era uma cita que veio para Roma no fim do V século e morreu por volta de 527. Ele coletou e traduziu para o latim os cânones da Igreja Oriental. Ele também coletou os cânones da Igreja Ocidental e os decretos papais. À medida que seu trabalho crescia, logo adquiria grande autoridade.
Dionísio tem uma vasta significância cultural porque introduziu um sistema de datação baseada na era cristã, começando com a vida de Cristo, em vez do método secular seguindo os cônsules de Roma e do Império de Diocleciano. Infelizmente, ele errou no cálculo da data do nascimento de Jesus, de modo que, segundo o cálculo contemporâneo, Jesus nasceu pelo menos em 4 a.C. A relativa segurança daquele período tornou possível o interesse em datas e arquivos. Livro dos Papas, composto na época pelo Papa Bonifácio II, contém o Catálogo Liberiano. No IV século, Libério é o último Papa mencionado. E depois a continuação sobre os papas posteriores até Félix IV. A obra foi então atualizada por relatos contemporâneos até o IX século. Cassiodoro foi outro católico importante na administração de Teodorico, possuindo diversos cargos desde a idade de 20 anos. Ele tornou-se a alma do governo de Teodorico, contribuindo para a grandeza da região e sendo honrado por seus sucessores. Ele preservou as leis do Ostrogodos em seu Variare e a coleção de suas cartas, enquanto no mandato público tornou-se o modelo para as chancelarias da Idade Média. Quando Cassiodoro se aposentou da vida pública em 540, recebendo uma segunda vida, dizia ele, estabeleceu o mosteiro de Visário em suas terras na costa sul da Itália. Seus monges traduziam algumas obras e copiaram o manuscrito de outros por meio de ditado, uma atividade importante na transmissão de Vulgata de Jerônimo. A obra de Cassiodoro, Institutos de Leituras Divinas e Seculares, apresentava a união do conhecimento sacro e secular, fornecendo a introdução à teologia e à Bíblia e um resumo das artes liberais. Embora seu mosteiro não tenha sobrevivido, sua ideia de celibato aprendido foi absorvida em parte mais tarde pelos beneditinos. Outra figura importante na época, Bento de Núrcia, nascido aproximadamente no mesmo período de Boécio, e Cassiodoro em 480, será considerado em relação a Gregório o Grande. G. Lombardos e a Itália. Os lombardos, em 568, romperam a fronteira norte do Império de Justiniano e entraram na Itália. Gregório o Grande, em 593, enviou-os de volta e assegurou a paz com a divisão da Itália entre lombardos e as posses imperiais. Sem a união, os lombardos governavam a partir de 3 centros. Do reino em Pavia, ao norte, ameaçava Ravenna, os ducados de Spoleto e Benevento, na Itália central, eram um perigo para Roma e Nápoles, respectivamente. Os lombardos eram arianos. A aceitação do cristianismo católico por eles só aconteceu no VII século. 5. Efeito das invasões bárbaras. A. Reação literária cristã às invasões. Além de Agostinho, outras pessoas empreenderam respostas literárias às invasões germânicas. Embora o saque de Roma em 410 pareça, para alguns, marcar o fim da era, Orósio, por sugestão de Agostinho, escreveu 7 livros contra os pagãos, a fim de mostrar que o mundo pré-cristão não sofreu mais do que o atual, e para interpretar as invasões como um castigo de Deus. A obra tornou-se o manual da história universal na Idade Média. Orósio deu um lugar importante ao Império Romano no plano divino, de forma que sua história teológica colocasse na mente ocidental a ideia da divinação do povo romano. Jerônimo já havia interpretado que o 4º reino de Daniel era Roma, e concluído que esta continuaria desde que a Igreja continuasse, uma ideia significativa no futuro. Orósio promoveu o ponto de vista de que tanto o povo hebreu quanto o povo romano tinham um papel a desempenhar na salvação do mundo. O escrito de Salviano sobre o governo divino em 440 acrescentou o significado histórico do povo germânico.
Ele exagerou as boas qualidades dos germanos em contraste com as corrupções dos romanos, de forma que as invasões servissem de castigos pelos pecados dos romanos. Agostinho defendia que o sucesso e o fracasso políticos eram verdadeiramente indiferentes. Seu foco estava no mundo vindouro. Orósio, por outro lado, retinha a crença de Eusébio de Cesareia de que o cristianismo era o fiador da prosperidade do império. Mais tarde, os historiadores cristãos no Ocidente começaram a escrever a história dos povos germânicos, expandindo a incorporação feita por Salviano deles no governo providencial de Deus. Na mesma forma, Cassiodoro escreveu a história dos godos, atualmente perdida. Gregório de Tours, a história dos francos. Isidoro de Servilha, a história dos godos, vândalos e suevos. E o venerável Beda, a história eclesiástica da nação inglesa, concluída em 731. B. Efeitos na sociedade. Os reis germanos cristãos, na maior parte, consideravam-se romanos. Reconheciam o imperador no Oriente e respeitavam as tradições e os costumes romanos. Não obstante, os antigos romanos e os novos povos germânicos estavam divididos pela linguagem, latim ou gótico, pelos costumes de alimentos e vestimentos, os latinos usavam togas e os germanos calças, e pelos sistemas legais. Geralmente, leis diferentes eram aplicadas aos diferentes povos dentro do mesmo reino. Demorou séculos para os dois povos misturarem-se e se tornarem-se as nações da Europa moderna. A civilização greco-romana era baseada em cidades, mas as invasões germânicas trouxeram um declínio para as cidades. Uma economia puramente rural desenvolveu-se no Ocidente, acelerando o desenvolvimento do feudalismo. A burocracia, o serviço civil e os mercenários eram possíveis no Oriente por causa da economia monetária. Enquanto no Oriente, as cidades continuavam sendo a estrutura da organização social, no Ocidente, as propriedades rurais mantinham essa posição. Os reis tinham de subsistir essencialmente nas possessões em suas próprias terras. Então, havia uma descentralização de serviços governamentais. C. Efeito nas igrejas. Com o declínio do governo centralizado no Ocidente, as igrejas assumiam muitos serviços públicos, por exemplo, a educação, que mantinha sua base tradicional no Oriente. No Ocidente, as igrejas e os mosteiros estavam ligados à economia agrícola e beneficiavam-se da proeminência dos poderes locais. A igreja tinha vantagem sobre as monarquias. A ideia de uma autoridade universal associada à igreja criava uma potencial superioridade sobre a autoridade limitada dos reis regionais. Nenhuma autoridade secular no Ocidente era capaz de controlar a igreja como órgão do Estado na mesma proporção que os imperadores orientais. Nas fronteiras do império, o cristianismo não era tão bem estabelecido. Esse fato e também a destruição causada pelas invasões resultaram na obliteração quase total da presença da igreja, ou, do contrário, pelo menos em uma retirada temporária. Nas regiões mais distantes das fronteiras, os assentamentos de novas populações e outros efeitos das invasões perturbaram a vida da igreja durante vários períodos de tempo, mas não a interrompeu completamente. Enquanto o império ia sendo sufocado, a igreja, quase sozinha entre as velhas instituições, sobrevivia e nela os cristãos buscavam apoio e continuidade. Os bispos geralmente mediavam entre os invasores e os novos reis. Mais próximo ao centro mediterrâneo do Império Ocidental, no sul da Gália e Itália, a revolta foi menos extensiva e a civilização romana conseguiu levar uma vida fragilizada por diversas gerações. Os clérigos ali podiam continuar dando-se ao luxo da controvérsia teológica. 6. Estágios posteriores da controvérsia entre Agostinho e Pelágio.
Como vimos no capítulo 14, a primeira fase da controvérsia pelagiana foi Agostinho contra Pelágio. E a segunda fase foi a reação semi-pelagiana contra o agostinismo no sul da Gália. Uma terceira fase inaugurou-se com a defesa de Agostinho por seus partidários na Gália. Do ponto de vista literário, o principal campeão das ideias de Agostinho foi Próspero de Aquitânia. Ele respondeu a Cassiano em Contra Colatorre e procurou a ajuda do Papa Celestino contra os semi-pelagianos. A princípio, Próspero parece mais fiel ao agostinismo rígido e tenta colocar sobre Cassiano a heresia já condenada de Pelágio. Para Próspero, a questão principal era o caráter completamente gratuito da graça, e ele via a causa da desavença em estimativas diferentes do efeito da queda sobre a capacidade humana para o bem. A resposta de Próspero para as objeções que outros guardavam contra os ensinos de Agostinho defendia a predestinação e a perseverança, mas introduzia a presciência dos erros como a razão para Deus não conceder a graça da perseverança para alguns. A obra sobre o chamado dos gentios de Próspero lutava com a vontade de Deus de salvar a todos, um conceito problemático para os agostinianos. Ele explicava que a graça geral de Deus convidava a todos e interpretava 1 Timóteo 2,4 como a vontade de Deus de que a oração fosse feita para a salvação de todos. Embora fosse conciliatório sobre a posição da vontade humana na salvação, o caso de Próspero no final foi insatisfatório, porque sua ênfase na necessidade de uma graça especial para a salvação era inconsistente com a vontade salvadora universal de Deus. Uma quarta fase na controvérsia viu uma renovada oposição ao agostinismo rígido como expresso por Lúcido, cujos pontos de vista sobre a predestinação foram condenados em um síndone Arles em 473. Fausto abade de Lendes em 433 e depois bispo de Régio em 418, escreveu sobre a graça para opor-se à predestinação. Ele procurou estabelecer uma posição mediana entre Pelágio e Agostinho, defendendo tanto o livre-arbítrio quanto a necessidade da graça. Ávito, bispo de Viena, e Fulgêncio, bispo de Ruspe, no norte da África, defenderam o agostinismo completo contra Fausto. A fase final do conflito sobre a natureza humana e a salvação avistou o triunfo que pode ser chamado de semi-agostianismo, como foi expressado por Cesário, bispo de Arles. Cesário foi um dos bispos mais importantes de sua época. Ele era conhecido por sua benevolência e cuidados pastorais. Suas homílias eram usadas como modelos de pregação. E ele elaborou a primeira regra escrita especificamente para regular a vida comunal das freiras. Embora Cesário tivesse sido treinado no mosteiro de Lenres, ele adotou um agostianismo moderado que incorporava a ênfase de Agostinho na prioridade da graça. Aceitava a ênfase monástica sobre as boas obras e sua recompensa e castigo no julgamento, e evitava os aspectos mais controversos dos ensinos de Agostinho sobre a predestinação e a perseverança. O ponto de vista de Cesário foram aprovados por um pequeno sínodo de bispos reunidos em Orange em 529. Receberam maior valor com o endosso do Papa Bonifácio II em 531. Os pontos principais eram os seguintes: a humanidade está sob o pecado original e perdeu todo o poder de retornar para Deus. A graça proveniente, a graça que precede boa vontade ou obra, é defendida contra os semi-pelagianos. O batismo é a imposição definitiva da graça, perdoando o pecado original e renovando a capacidade de escolher o bem. Todos os que recebem a graça no batismo podem ser salvos se agirem fielmente. Assim, a base foi lançada para o comprometimento medieval, que insistia na prioridade teológica da graça
e na ênfase pastoral de alcançar méritos por meio das boas obras. Mesmo que Cesário e o Concílio de Orange fossem largamente agostinianos, suas visões permitiam a predestinação para a graça, mas não a predestinação para a glória, o dom absoluto da perseverança. Embora existissem adeptos do agostinismo rígido, a visão geral no Ocidente Latino era do Papa Gregório o Grande, que aceitava a graça proveniente em seus aspectos irresistíveis e particularistas. 7. Desenvolvimento do papado, quarto e quinto séculos. A. Quarto e quinto séculos antes de Leão Magno. Alguns dos mesmos fatores que levaram a Igreja em Roma à proeminência no ano 200 ainda estavam operantes, mas outros passaram por mudanças significativas. Teologicamente, Roma reivindicava a autoridade apostólica de Pedro e Paulo, mas no quarto e quinto século, Paulo saiu das formulações quando as memórias históricas se apagaram e o argumento textual baseado nas 3 passagens petrinas assumiu a centralidade. O fator pessoal da firmeza do bispo de Roma durante a controvérsia ariana, exceto no caso dúbio de Libério, mantinha a reputação de Roma para a ortodoxia. O bispo de Roma nunca participava dos concílios ecumênicos, portanto, ficava longe das maquinações e das pressões que acompanhavam essas assembleias. Organizacionalmente, Roma mantinha o uso de um sínodo providencial local que acontecia 2 vezes ao ano. Esse corpo de bispos estável e conservador, sempre em aliança com Roma, formava um órgão consistente por meio do qual o Papa agia, em contraste com o Sínodo de Constantinopla, que dependia dos bispos visitantes e, assim, estava sujeito à flutuação de regras. Geograficamente, o bispo romano, por razão de sua localização, tinha uma voz que podia ser ouvida de qualquer lugar. De forma eclesiástica, Roma era o único patriarcado no Ocidente. De modo político, Roma não era tão importante nesse período como havia sido antes. Milão era a capital da região e depois Ravenna se tornaria a capital. Não obstante, Roma ainda tinha importância, pelo menos simbolicamente, e com a ausência da corte real, o bispo era a figura mais importante da cidade. As associações da Roma Imperial começavam a rodear o governo da Igreja. O termo Papa vem da palavra pai em grego. Este era usado em latim para o bispo de Cartago no início do terceiro século. Papa era a palavra comum para o bispo de Alexandria em meados do terceiro século e ainda é o título do patriarca cóptico de Alexandria. O primeiro uso que se conhece desse termo para os bispos em Roma é uma inscrição do ano 303 para Marcelino, mas o termo tornou-se comum em Roma no IV século. Este era usado quase exclusivamente no Ocidente para o bispo romano a partir do VI século. Júlio ficou ao lado de Atanásio na causa nicena. Porém, mais significativo para o desenvolvimento do papado durante seu mandato foi o terceiro cânon de Sárdica em 343. Esse cânon estipulava que um bispo deposto no Ocidente poderia ter uma entrevista extra diante do bispo de Roma, um passo importante no reconhecimento de sua autoridade de apelação. Libério usou o termo papa referindo-se a si mesmo. Em Sírmio, ele assinou um credo que sacrificava a terminologia nicena, fazendo isso a fim de permanecer no cargo contra um bispo rival ariano. O bispo de Roma mais importante de todos, por ter dado prosseguimento às reivindicações de sua sé no IV século, foi Damásio, que assumiu o cargo após uma eleição litigiosa na qual houve derramamento de sangue entre seus partidários e os do rival Ursino. Damásio fez frequentes referências a Roma como a Sé Apostólica e falou da primazia da Sé Romana com base em Mateus 16, verso 18. Damásio honrou os túmulos de seus predecessores nas catacumbas com inscrições ornamentadas. Empreendeu uma reforma na liturgia, latim em vez de grego, e comissionou Jerônimo para fazer uma revisão da Bíblia em latim.
já que ele insistia em conduzir-se de forma consistente com a importância que atribuía ao bispo de Roma, o historiador pagão Amiano Marcelino observou que ele, também, talvez se tornasse cristão se pudesse vir a ser bispo de Roma. Cirício considerava suas cartas o lugar de decretos autoritários e denominou-as de apostólicas. Inocêncio I passou o cano 3 de Sárdica para Nicéia. Na controvérsia pelagiana, ele reivindicava maior autoridade de ensino para ser apostólica. Ele estendeu sua autoridade até Ilíria e usou o uso do termo vigário para o bispo de Tessalônica. Bonifácio I usou o termo vigário papal e proibiu quaisquer apelos além de Roma. B. Leão Magno e Gelásio. Leão I, que compartilha a designação Magno com outros dois papas, Gregório I e Nicolau, pode com justiça ser chamado de o primeiro papa, considerando-se o sentido que esse título possui para as pessoas hoje. Ele combinou os temas de autoridade sobre os concílios, autoridade sobre o imperador e de sucessor de Pedro na construção de sua teoria do papado. O Sermão 3 de Leão, no primeiro aniversário de sua eleição como bispo de Roma, elaborava a teoria petrina em termos de lei romana da herança, segundo a qual o herdeiro assumia plenamente a posição do testador. Pedro tinha as chaves do reino e a autoridade sobre os outros apóstolos. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma e sua autoridade era transferida aos posteriores bispos de Roma. Portanto, a autoridade perpétua de Pedro encontra-se no bispo romano, ou vigário de Pedro, e primata de todos os bispos. Leão tomou as passagens de João 21 e Mateus 16 e descartou a teoria primitiva de episcopado, tornando a autoridade dos bispos dependente dele. Cancelando o posicionamento de Cipriciano de que todos os bispos compartilham a autoridade de Pedro pela fé, que não passou exclusivamente por Roma, Leão defendia que em João 21, Jesus Cristo estendeu a todos os bispos sua autoridade por intermédio de Pedro e de seus sucessores. O bispo de Roma agora se posicionava entre Jesus Cristo e outros bispos. É verdade que todos os bispos considerados separadamente presidem cada um com sua devida solicitude sob seu próprio rebanho, e sabe que terão de dar conta das ovelhas que lhe foram confiadas. A nós, bispos de Roma, contudo, está confiado o cuidado geral de todos, e a administração de nenhum bispo é outra coisa além de parte de nossa tarefa. Nesse mesmo Sermão 3, Leão declara: fala aquele cujos representantes somos, usando o plural real. Quando o tomo de Leão foi lido em Calcedônia, os bispos ecoaram sua reivindicação com a aclamação de que Pedro estava falando por intermédio de Leão. Calcedônia deu um parecer favorável à autoridade de ensino de Roma, previamente desconhecida, e depois reconhecida de forma rara no Oriente, mas a competência de Roma na disciplina e na jurisdição estava em perigo. A primazia de Roma estava bem estabelecida no Ocidente, mas a história era diferente no Oriente, como demonstrado pelo ranking do cânon 28 de Constantinopla após Roma. Roma nunca aceitou esse cânon. Na implementação de sua teoria sobre o papado, Leão tentou garantir uma primazia prática. Um desafio veio do metropolitano de Arles, que caminhava em direção ao desenvolvimento de um patriarcado próprio. Em 445, Valentiano III apoiou Roma, um decreto que foi mais tarde uma vergonha para Roma, pois representava o Estado decidindo a constituição da Igreja. Em sua teoria política, Leão traçou uma comparação entre as duas naturezas de Jesus Cristo e as duas partes do império, o sacerdócio e o reinado. Ele comparou Pedro e Paulo como fundadores da Igreja Romana, como Rômulo e Remo como fundadores da cidade de Roma, e apresentou a paz cristã como contrapartida da paz romana. A política de Leão em relação aos bárbaros era tanto civilizá-los como santificá-los. Eles chamavam-no de Consul Dei, o cônsul de Deus.
Leão negociou com os hunos liderados por Átila para conseguir que eles se retirassem de Roma. Ele reivindicou para si o título de sumo sacerdote pagão de Roma e foi o primeiro bispo romano a ser enterrado em São Pedro. Resumindo, os poderes e as prerrogativas do futuro papado estão delineados nos métodos, nas políticas e nos ideais de Leão. Agindo como líder do povo da cidade, examinando os avanços dos bárbaros, exercendo sua autoridade sobre os bispos distantes, pregando a doutrina e intervindo com sucesso em Calcedônia, Agostinho forneceu a substância intelectual para a Igreja Ocidental medieval, e Leão esquematizou sua forma institucional. Gelásio desenvolveu a teologia político-religiosa de Leão. Ele percebeu que a aclamação do imperador Marciano em Calcedônia, como professor da igreja e sacerdote-rei, estava repleta de perigos. As funções de profeta, sacerdote e rei no Antigo Testamento, segundo Gelásio, foram cumpridas em Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. Somente alguém que fosse divino poderia preencher todas as três. Entre os homens, essas funções deveriam manter-se separadas. O ponto de vista de Gelásio quanto à superioridade dos sacerdotes sobre os reis seria ecoado ao longo da Idade Média. Gelásio repetiu a reivindicação de que era da competência da Igreja de Roma julgar as outras igrejas, mas não ser julgada por nenhum tribunal humano. O Ocidente agora considerava o reino de Jesus Cristo incorporado à Igreja, enquanto o Oriente persistia no ideal eusebiano de um império cristianizado, incorporado na regra de Justiniano. Os papas do VI século serão considerados no próximo capítulo.